que quer que eu te faça? Foi a pergunta que o nosso Senhor Jesus fez a Bartimeu à beira de um caminho em Jericó. Essa pergunta expressa não apenas a grande compaixão do nosso Senhor Jesus para com o homem, mas também revela a verdade sobre como Cristo busca estabelecer um relacionamento com aqueles que reconhecem a sua total dependência dele. Contudo, essa pergunta do Senhor, frequentemente, ela é utilizada por muitas pessoas, mas de forma estranha às Escrituras. Essas pessoas aplicam essa pergunta com um tipo de princípio que serve de base para um ensino perigoso, que diz que o nosso Senhor irá nos conceder absolutamente tudo o que pedirmos a Ele. A ideia é que a pergunta, o que o Senhor queres que eu te faça, supostamente abre a possibilidade de recebermos qualquer coisa que desejamos. Mas o próprio contexto da cura do cego Bartimeu mostra que esse tipo de entendimento é completamente equivocado. Além disso, esse tipo de interpretação distorce o verdadeiro sentido do contexto bíblico e tira o foco da verdadeira lição que podemos aprender com ele. O que queres que eu te faça? Será que havia uma necessidade de Jesus fazer essa pergunta? Aquele homem, Bartimeu? Ora, aquele homem era um cego que mendigava à beira do caminho. Quando soube que Jesus estava por ali, começou a gritar por ele, rogando por sua misericórdia. Então, obviamente, o cego não estava gritando porque queria que Jesus lhe desse uma esmola. Isso ele poderia conseguir de qualquer pessoa que estivesse passando pelo caminho. Bartimeu também clamou por Jesus, chamando ele de filho de Davi. Isso significa que seus gritos tinham destinatário certo. Ele não estava clamando por qualquer uma das pessoas ricas e poderosas que estavam em Jericó, mas ele estava clamando por aquele cuja vinda foi anunciada pelos profetas e que poderia dar muito mais do que qualquer ajuda financeira. Tudo isso significa que Jesus sabia exatamente o que Bartimeu queria dele. Mas mesmo assim, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Embora nosso Deus conheça as nossas necessidades, ele deseja que nós achegamos a ele em oração, contando-lhe o que precisamos. O apóstolo Pedro escreve que devemos confiar no Senhor e lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, lá em 1 Pedro 5:7. Assim, a pergunta, o que queres que eu te faça, nos ensina que o nosso Senhor não é simplesmente um fazedor de milagre, mas é um Deus que estabelece uma comunhão pessoal com seus filhos e se preocupa com eles, com cada um deles. Mestre, eu quero ver. Diante da pergunta, o que queres que eu te faça? O cego Jericó respondeu de forma muito clara: Mestre, eu quero ver. Registrado em Marcos 10:51. Perceba que a sua resposta foi expressa, sincera, exatamente daquilo que ele queria em sua vida. Aqui vale lembrar que Bartimeu não foi o único que escutou essa pergunta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pouco antes, o Senhor, ele fez a pergunta a dois discípulos, Tiago e João, lá em Marcos 10:36. Mas a resposta dele foi completamente diferente da resposta do homem cego. Na verdade, foi uma resposta muito mais parecida com um comportamento de muitos crentes da atualidade. Eles pediram ansiosamente para desfrutarem, ou seja, de uma posição, ou seja, exaltada no reino de Deus, como se estivesse o direito de reivindicar isso ao nosso Senhor. Ao comentar a resposta de Bartimeu, alguns teólogos
observam que o pobre homem cego não pediu status, não pediu glória, ele pediu para ser exaltado no reino de Deus? Não. E muito menos para escapar de sua situação de pobreza? Não. Ele apenas implorou ao Senhor por algo que quase todos os seres humanos já possuem, que é a visão. Também, ao se dirigir a Jesus, Bartimeu colocou de forma muito nítida a realidade de sua dor, de sua submissão. Ele primeiro clamou por misericórdia, pois sabia que não era merecedor de forma e nem de favor divino. Depois ele chama Jesus de mestre, que era o título muito mais significativo do que o usual rabi. E um título demonstrado que ele reconhecia Jesus como um mestre e como um Senhor. Infelizmente, grande parte dos crentes está muito distante da sensibilidade de Bartimeu. Eles pensam que pode reivindicar, proclamar, exigir bênçãos divinas sobre as suas vidas. Eles tratam Deus como se fosse um mordomo e não como um mestre e Senhor. Eles entendem a pergunta: o que queres que eu te faça? Mas com um direito de adquirir e não como uma expressão de misericórdia. Entende isso? O problema dessas pessoas é muito mais sério do que o problema do cego de Jericó. Elas enxergam fisicamente, mas não enxergam a espiritualidade.